Olá, sejam muito bem-vindos a mais um comentário aqui da equipe do InfoLição, nossa lição da Escola Sabatina. Hoje estou aqui eu com o pastor Moraes Júnior, que é o autor dos infos dessa semana, né, o autor do texto. Pastor Esron, junto com ele, ajudou aí nos designs. E nós temos aí também aquele convite que a gente sempre faz. Você pode compartilhar aí a InfoLição com seus professores da Escola Sabatina. Se tem te ajudado, você pode compartilhar para ajudar outras pessoas. Então, nós temos aí na descrição do nosso vídeo, nós temos aí os grupos de WhatsApp, nós temos também aí grupos do Telegram, nós temos as redes sociais, o Instagram, o Facebook e também temos aí os grupos em inglês, nós temos esses mesmos InfoLições em inglês, francês, alemão, espanhol e guarani. Então tá aí para todas as línguas aí que a gente conseguiu aí alguém para traduzir, nós temos essa tradução. E claro, curta aí, compartilhe o nosso vídeo, isso vai ajudar para que ele chegue a mais professores da Escola Sabatina. E para nós começarmos, eu gostaria de começar orando com vocês e convidando também o Espírito Santo para participar aqui do nosso comentário. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e de encerrar essa lição agora, 13º tema, encerrarmos essa lição desse assunto tão importante que foi a aliança. Eu te peço agora que abençoe a nossa conversa, que tudo o que venha a ser dito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Complete o que nos falta, Pai, nos faça capazes de explicar de maneira adequada e também abra os corações daqueles que estão ouvindo para que entendam e sejam verdadeiramente tocados pela Tua Palavra. Cuida de cada um de nós, acompanhe-nos agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, e para começar, hoje nós vamos fazer um formato parecido com o formato da semana passada, já que estou eu e o pastor Moraes, e o pastor Moraes é o autor dos infos dessa semana. Nós vamos fazer aqui um formato ligeiramente diferente. E eu queria começar perguntando, pastor Moraes, é para o senhor comentar aí na lição de sábado, quais são os benefícios que a nova aliança nos traz? Você pode falar um pouquinho sobre esses benefícios da nova aliança? Qual é realmente o que de bom a nova aliança vai trazer para nós? Claro, além da salvação. O senhor pode explicar um pouquinho melhor para nós aí, por gentileza? Bem, a lição dessa semana, ela fecha com o presente. A gente sempre repetiu durante todo o tempo de que as bênçãos da aliança, ela tinha o seu viés futuro, porém também, em loco, o indivíduo que se aliançava com Cristo, ele já participava dos benefícios naquele momento, a partir do momento. E a lição dessa semana, ela vem falando só dos benefícios presentes, tirando aquela ideia de que quando você se aliancia com Cristo, você tem que esperar a vida eterna, o novo reino, a nova terra, o novo céu. Não. Os benefícios são constantes no presente. Os textos são todos dos neotestamentários, ou seja, extraídos do Novo Testamento, e todos os textos têm a ver com a nova aliança que é em Cristo Jesus. E você vai encontrar em Jesus a reverberação de todas as outras alianças. Jesus Cristo é o novo Adão, é o segundo Adão. Jesus, ele vai fazer como Moisés, né? Ele vai subir no monte e de lá ele vai transmitir uma aliança que é a melhoramento da aliança mosaica. Ele é o cordeiro substituto que nós vamos ver lá no Monte Moriá. Então, Cristo, ele é o resumo de todas as alianças passadas. E, só para fazer o resumo aqui do que o pastor Bruno me perguntou, a lição não pretende exaurir todos os benefícios, mas nós iremos falar aqui da vida plena, vamos falar da alegria, agora vamos falar também da absolvição, da condenação, vamos falar também do amor que transforma, vamos falar também do novo coração que recebemos em Cristo, e vamos terminar com o último benefício, que é falar sobre o benefício da missão que nós recebemos em Cristo Jesus. Portanto, esse aí é o resumo de alguns benefícios que nós recebemos já desde agora, quando nos aliançamos nessa aliança de Cristo. E na parte de sábado, eu resolvi colocar aqui, pastor Bruno, 3 benefícios que o indivíduo recebe quando se aliança a Cristo. O primeiro benefício é a orientação para o perdido, está lá em João 10:4.
lá no versículo, diz assim, no versículo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Então, Deus, ele vai adiante nos orientando. Outro benefício que eu resumi aqui para a parte de sábado é provisão para o faminto. João 10, 9, diz o seguinte, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, ele é alimento. E a última que eu coloquei no sábado, ele é proteção para o indefeso, que está lá no 10, 11, né? Que diz o seguinte, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tá certo, pastor Moraes. Então, vamos começar então aprendendo um pouquinho sobre essa questão da alegria. A nova aliança ela vai trazer uma alegria presente, uma alegria completa. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão da alegria. Muito bem. Nós temos no português aquela alegria e felicidade, né? Uma é perene, outra é passageira. No grego também não é diferente. Nós temos várias palavras para determinar alegria. A mais comum são a hilares, né? Que é uma alegria mais assim cômica. Nós temos a macarios, que é uma alegria provocada, ela é condicional. E temos a alegria caraz, que é aquela alegria perene, ela é incondicional. Mas é muito difícil você falar da alegria do ponto de vista da morfologia gramatical, sendo que a Bíblia também ela altera o valor da palavra de acordo com o contexto, e às vezes uma palavra tem um valor na caneta de um autor diferente de um outro autor. A alegria em João é caraz, que é a alegria perene, constante. E aqui João, ele foi como o discípulo mais íntimo de Cristo, ele que teve em todos os momentos com Cristo, foi considerado o discípulo amado, e ele era um discípulo que era desprovido de interesse próprio, era o caçula, e o único interesse que ele tinha de estar com Cristo era apenas de ter a sua cabeça encostada no colo de Cristo, no peito de Cristo, de modo que o apóstolo João, ele vai falar aqui de algumas alegrias, apesar dessa alegria dele ser uma alegria perene e incondicional, ele vai colocar a alegria no presente, no passado e no futuro. Ele vai encontrar aqui em 1 João 1:1, eu quero ler com vocês aqui, 1 João 1:1, o que desde o princípio, o que ouvimos e que vimos. Ou seja, um dos motivos que João tinha essa alegria é que ele conseguiu contemplar a Cristo. A palavra aqui, ver, araó, é diferente de blepo, ver com os olhos, com a retina. Aqui é ver com a mente, e muito mais ainda, é muito mais profundo, é experimentar. Outra coisa que causa a alegria de João é que ele testemunhou de Cristo. A palavra aqui, testemunhar, marturel, é afirmar. Outra coisa que causou alegria em João é que ele proclamou de Cristo, ele proclamou a Cristo. E esse ato de proclamar a Cristo lhe trouxe alegria. O último motivo, ele teve comunhão com Cristo. Está tudo lá em 1 João 1 e 2, se você acompanhar no info do lado, você vai ver as referências corretamente. Lembrando que o João tinha propriedade para falar de alegria, porque ele conviveu com Cristo. Dos discípulos, ele que mais teve contato com Cristo. Então, quando ele fala que a alegria vem ao contemplar a Cristo, a alegria vem em testemunhar de Cristo, de proclamar e de ter comunhão com Cristo, ele está aqui nos dando, direcionando a verdadeira alegria que você pode usufruir hoje. Ok, e pastor Moraes, agora comenta para a gente um pouquinho, a gente viu sobre a alegria e eu tenho certeza que uma das coisas que atrapalha a nossa alegria é o peso da culpa. E parece que um dos benefícios da aliança também é essa libertação da culpa. Então fala para a gente um pouquinho aí sobre a libertação da culpa. Um dos benefícios que a aliança nos traz, como você consegue ver aí no info, ao lado, um desses benefícios é que a nova aliança, nós somos absolvidos da culpa. E lá, quando você vê Romanos 8, 1-4, você encontra o que Cristo fez em prol do culpado. E a primeira coisa que Cristo fez em Romanos 8, 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nesse caso aqui, a expressão lei do pecado, ela quer dizer da influência que o pecado exerce sobre o ser humano. Quando eu me alianço a Cristo,
já agora, neste momento, num processo de santificação, lento ainda que seja, Deus vai me libertando da influência do pecado. É bom lembrar, pastor Bruno, que esse processo aqui, que nós chamamos de santificação, ele não é objetivo. Quer dizer, a proporção que acontece comigo não vai acontecer contigo. Por exemplo, quando eu batizei com 12 anos, não fumava, eu não bebia, eu não tinha nenhum vício, de modo que a influência que o pecado tinha sobre mim era muito mínima. Quando eu me tornei um adventista ou um cristão, eu não tinha muita influência da minha vida pregressa. Quando me batizou comigo também, se batizou comigo, um rapaz que tinha mais de 50 anos, que bebia, que fumava, e que ele tinha muitos vícios, inclusive vícios pornográficos, e ele demorou um pouco, caiu várias vezes, se afastou da igreja, caía, voltava, porque a influência do pecado sobre ele era muito maior na vida dele do que a minha. Portanto, o que Cristo nos faz por nós, uma das coisas que ele faz, é nos libertar lentamente dessa influência. Cada dia que passamos com ele, nós vamos nos libertando e coisas que nos atraíam no passado não nos atraem mais hoje. E também no versículo 1, ele diz que Cristo nos libertou da condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo, ao estar em Cristo, eu já não tenho mais nenhuma condenação sobre mim. Todos os meus pecados, inclusive, foi um tema que o Senhor tratou no último nosso encontro, nossos pecados foram pagos por Jesus. Então, ele nos liberta dessa condenação, do peso da condenação. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem se libertar porque não conseguiu ainda entender a soteriologia. Mas quando você entende o assunto da soteriologia, você entende que Cristo te libertou da condenação e isso te traz paz. E o último ato que Cristo fez pelo culpado, no caso que eu descrevi aqui em Romanos 8:2, é que ele me livrou da morte eterna. Ok, pastor. E o senhor mencionou aí um pouquinho sobre santificação, até falou ali, né, achei interessante, um rapaz de 50 anos ali, né, que demorou ali para vencer. E uma das coisas que a lição vem falando, de um dos benefícios, é justamente essa santificação, esse novo coração que nós recebemos, né? Essa regeneração. O senhor podia falar um pouquinho disso para a gente, sobre a nova aliança e o novo coração, aqui na lição de terça-feira? Muito bem. Esse particularmente, pastor Bruno, é um dos maiores benefícios que o homem tem quando faz aliança com Cristo, né? Se você ler Efésios 3:14-19, você vai ver ali uma oração que sugere uma transformação interior. Essa transformação, ela não é provocada pelo esforço humano. A palavra dinamis, que é ali, que se encontra ali, o poder do Espírito, é a habilidade, é a força, é a influência, é a inerência do Espírito Santo em mim que causa essa transformação. Portanto, a primeira coisa que causa a transformação no nosso coração, ou que nos dá um novo coração, é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Como eu já disse, esse poder, ele é a habilidade que conferida ao Espírito Santo. É uma ação do Espírito na minha vida. Eu quero até ler para vocês aqui o que está em Efésios 3:16, na última parte. Oro para que com as suas... É uma oração. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Então, aqui, essa oração de Paulo, uma oração que provoca uma transformação na vida do crente, ela necessita, primeiramente, de uma ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso provocar essa transformação. Eu posso me colocar à disposição dela e, pela fé, me apropriar. Mas um esforço meu não pode provocar essa transformação. O outro passo para essa transformação está no versículo 17, eu quero ler com vocês aqui, que diz, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, o segundo passo é esse relacionamento que eu tenho que ter com Cristo. Cristo, ao habitar no meu coração, Cristo está constantemente em minha pessoa, e isso causa uma renovação no meu coração. Então,
além do poder do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que ter um relacionamento com Cristo, eu tenho que ter Cristo habitando em mim. E o terceiro item que eu coloquei aí é o conhecimento do amor supremo. Está no versículo 19, que diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o conhecimento do amor supremo é, sem dúvida nenhuma, o que nós podemos dizer aqui, o que fecha essa trinca de como você ter um coração novo. Obviamente, nós temos muitos outros caminhos para se chegar lá, mas eu quero me ater aqui o que a lição colocou em Efésios, que é a ação do poder do Espírito Santo na minha vida, o relacionamento que eu tenho com Cristo e o conhecimento do amor supremo que eu tenho, que a partir desse conhecimento eu passo, então, a ter um novo coração, um coração renovado nessa aliança. Ok, e aqui na lição de quarta-feira a gente vê, eu achei interessante porque tem uma ligação entre a vida eterna e a nova aliança, mas a lição se propõe a falar sobre as questões, os benefícios presentes da nova aliança. E aqui no Info, o senhor colocou aqui uma conversa de Jesus com Maria e deu esse destaque. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso aí? Muito bem. A lição, ela alude, assim, e eu gostei, que para nós, na nossa mentalidade, a vida eterna é algo futuro. É algo que eu vou ter no futuro. Eu só perco a vida eterna quando eu tenho a morte eterna. E aqui, a única pessoa que morreu eterna, que teve a morte eterna, foi Cristo. A morte eterna que Cristo teve foi a morte verdadeira pela causa do pecado. Ninguém ainda hoje, ninguém morreu por causa do pecado, assim, pagando o preço do pecado. O único que morreu, abandonado por Deus, com angústia, que o coração partiu, foi o próprio Cristo. Obviamente, a primeira morte não é a morte eterna. A morte eterna é a morte final, e essa, sim, causa uma grande dor. E no caso aqui, quando Maria se encontra com Jesus, ela fala assim: olha, Senhor, ela fala a primeira verdade: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Essa é uma verdade. É por isso que Jesus tarda. Ele tarda porque a presença de Cristo invalidaria, não aconteceria a morte de Lázaro. Ele tarda porque sabe que se ele tivesse lá, a morte não teria acontecido. Aí Maria joga para o futuro: eu sei, Senhor, que na ressurreição do justo, Lázaro vai ressuscitar. E aí Jesus disse: não, eu sou a ressurreição, a vida hoje. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto ou que durma, viverá. Então, neste momento aqui, Jesus já dá uma deixa de que ele retém a vida eterna na mão. Ele deu a vida para Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava dormindo e voltou a viver. Suponhamos que ele voltou a morrer. Ele voltou a dormir. Então, aqueles que creem em Cristo já têm a vida eterna hoje. Eu tenho a vida eterna quando eu creio em Cristo. Pastor, mas como se tem vida eterna? O que invalida a vida eterna é a morte eterna. Se eu creio em Cristo, eu nunca vou ter a morte eterna. Eu vou dormir. Eu vou descansar. Mas ainda assim, a minha vida eterna está garantida. Esse é um prêmio que eu já posso me apropriar dele hoje, quando eu vivo com Cristo. Eu já tenho essa vida garantida, a vida eterna. E lembrando que na Bíblia nós temos uma tensão, que você conhece muito bem, pastor Bruno, é a tensão entre o reino da graça e o reino da glória. É o do já e o não ainda. Muitas pessoas estão esperando para serem felizes no reino da glória, quando Jesus voltar. Mas Deus já nos oferece o reino da graça hoje. Hoje nós podemos usufruir de todas as benécias disso, inclusive da nossa vida plena. Nós temos que viver hoje como se já nos apropriássemos dessa vida. Nós já temos todos os benefícios do futuro, quase. Nós temos vida em abundância, nós temos alegria em Cristo, nós temos a liberdade da culpa. Nós temos que viver hoje, nesse momento, como se já vivêssemos no futuro. Porque o reino já foi nos dado hoje. Nós já temos esse reino.
E muita gente vive infeliz porque não consegue compreender que nós já vivemos no reino da graça, um reino que Deus nos deu hoje. E isso é um benefício da aliança que eu tenho que viver hoje. Tem gente que acha que essa terra nós temos que viver infelizes. Alguns dizem até assim, pastor, eu espero que Deus venha logo, eu não aguento tanto sofrimento, eu quero ser feliz no futuro. Não. Nós somos convidados a vivermos felizes hoje. E um dos motivos que garante a nossa alegria hoje é o fato de que a vida eterna já está na mão de Cristo e Ele a dá, e Ele a deu para mim e para você. Mesmo que eu venha morrer, como o texto diz, João 11:25, mesmo que eu venha descansar, eu viverei. Isso já é, sem dúvida nenhuma, uma pálida ideia da vida eterna, como a lição mencionou. Ok, indo agora para a lição de quinta-feira, nós vamos ver aqui sobre o nosso papel nessa nova aliança, né? Onde a gente se encaixa nessa história, além de receber os benefícios, né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre qual é o nosso papel e qual a relação entre a nova aliança e a missão. Veja, nós somos especialistas em confundir deveres e privilégios. Veja, Deus nos deu, por exemplo, o sábado. O sábado para nós é um privilégio, né? Para nós é um privilégio. Descansar, repousar. E aí, em algum momento, a gente pega o sábado e torna ele um fardo. É uma obrigação, é um dever. Ofertar a Deus é um privilégio. Você tem e oferta a Deus, é uma alegria. Mas alguns tornam isso um fardo, inclusive dentro do casamento. Pode acontecer de que o sexo seja um privilégio, mas com o passar do tempo, o indivíduo transforma o privilégio do sexo, talvez, numa obrigação. E a missão não é diferente. A missão é um privilégio que os anjos almejaram ter. Bater de porta em porta, dar estudo bíblico, pregar a mensagem, são privilégios que os anjos almejaram ter. E, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores privilégios que nós temos hoje como membro de Cristo, é de propagar essa mensagem e se responsabilizar por salvação de outras pessoas. Por várias vezes, Paulo vai dizer assim, olha, se você fazer isso, você vai salvar você e a outros. Deus, lá em Mateus 18, diz que se você repreender o irmão, ele se arrepender, você estará salvando ele também. Então, nós temos o privilégio de fazermos parte dessa grande comissão de poder salvar as pessoas. E lá em Mateus 28:19, termina dizendo o seguinte, que um dos nossos privilégios, né, de nós encontrarmos o nosso propósito aqui na Terra. O nosso propósito aqui, eu posso ter até uma profissão. Eu sou pastor, cabeleireiro, eu sou engenheiro, mas isso não é a minha função, meu propósito, isso é meu ganha-pão. O nosso propósito aqui está lá discipular, batizar e ensinar. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. E quando eu me encontro com esse propósito, eu me sinto um privilegiado. Esse, sim, é um dos maiores privilégios que gozamos enquanto fazemos aliança com Cristo. Tá? Aqui nesse momento, fecha o ciclo de benefícios. Nós temos o benefício da alegria, do perdão, da ausência da culpa, do novo nascimento, do novo coração. Nós temos o benefício da vida eterna e a vida plena aqui, nesse momento, e temos o benefício de podermos proclamar essa verdade que Cristo nos deixou em mãos, coisa que os anjos almejaram fazer. Portanto, um dos últimos privilégios que a lição menciona aqui é o privilégio que temos, o benefício que temos de pregarmos o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando e fazendo discípulos. E por que é um privilégio? Porque esse é o único meio que o texto diz que, se nós fizermos isso, Cristo estará conosco até o fim dos tempos. A forma de você garantir a presença de Cristo em tua vida ativamente é você tendo esse privilégio, abraçando esse privilégio de fazer parte dessa grande comissão que é pregar o evangelho. Ok. Então, indo agora para a lição de sexta-feira, nós temos aquele momento, né? Aquele momento de
do coração, né, que a gente brinca aqui, né, que a gente aplica ali o que a gente aprendeu de uma maneira um pouco mais direta, ou acrescenta alguma coisa que nós percebemos que deveria ter sido dita e acabamos não falando. E eu queria colocar aqui um texto falando sobre esses benefícios da nova aliança. Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir aqui do verso 4, que diz assim: "E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravada com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanece, como não será maior o ministério do Espírito?" Aqui tem uma coisa interessante. Muitas pessoas se apegam a esse "a letra mata, o Espírito vivifica", usam esse texto fora de contexto, falando aqui. Agora, quando a gente olha o contexto, é interessante, porque Paulo, em vários momentos, como em Romanos capítulo 5, por exemplo, ele vai falar que a lei ela tem uma função condenatória. A lei ela vai servir para mostrar onde você está errado, e uma vez que você vê onde você está errado, você percebe que você está condenado. Mas Cristo, ele vai trazer o ministério da vida, e nós somos habilitados, por meio de Cristo, a sermos ministros dessa nova aliança, essa aliança do Espírito. E é curioso quando a gente vai ver a nova aliança em Jeremias falando que a lei seria escrita no coração. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós somos habilitados por Cristo para levarmos salvação às pessoas que perecem nos seus pecados, às pessoas que estão sendo condenadas pela condenação da lei, que apresenta a condenação devida ao pecado. Então, nós somos convidados a levar essa mensagem de salvação, nós temos esse privilégio, e a palavra que Paulo usa é que nós somos habilitados. Então, pegando aqui um pouquinho dentro desses benefícios que nós temos aí da nova aliança, e até pegando um pouquinho aqui da palavra do pastor Moraes, né, que a gente mistura os privilégios com as nossas obrigações. Nós, sim, temos uma obrigação de levar a mensagem do Evangelho, mas também temos um privilégio de levar a mensagem do Evangelho. E se você tem receio disso, saiba, por meio de Cristo, você é habilitado a levar uma mensagem que ainda é mais poderosa do que aquela mensagem que fez o Monte Sinai tremer e as pessoas terem que desviar o olho daquela montanha sagrada. Então, tenha certeza disso. Esse é um dos grandes privilégios que nós temos. Exerça esse privilégio e também esse dever de pregar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Bem, pastor Bruno, não queria usar um texto agora, tá, para procurar que eu não encontrei. Eu queria, assim, mencionar o fato de que nós sempre esperamos sermos felizes para o futuro, né? A gente sempre imagina que Deus preparou um lugar para a gente no futuro e que enquanto vivemos aqui somos obrigados a vivermos infelizes. Mas a lição dessa semana trouxe essa coisa nova para a gente. A ideia de que já podemos usufruir hoje desses benefícios. Inclusive, a lição aludiu que nós já temos essa vida, uma vida plena em Cristo, que Cristo nos deu, e já podemos, então, usufruir dessas benesses hoje, podemos ser felizes hoje. E eu estava procurando um texto que diz que nós, nessa vida, já deveríamos ter muitas coisas, sermos felizes. Acho que está no Novo Testamento não, nos Evangelhos, mas o fato é que me chamou a atenção essa semana isso aqui, de que a felicidade, ela é hoje. Deus, ao nos garantir a salvação, que é o maior dom que uma pessoa pode receber, isso já é um motivo para nos alegrarmos em todas as circunstâncias. Então, eu fico feliz de poder hoje compreender que eu já faço parte do novo céu, da nova terra, eu já estou fazendo parte do reino de Deus e que eu estou proclamando ele e vivendo ao mesmo tempo. Eu quero agora orar contigo e antes de orar, eu queria pedir para você que está nos ouvindo aí, que assine ali sua lição, faça o seu manarzinho. Quando chegar
adquira a sua lição, da sua esposa, porque às vezes você viaja, do seu filho, adquira a sua lição e nos acompanhe aí para a gente fazer essa grande escola aí. Está chegando aí o Maná, em alguns está chegando o Maná, e eu vou apelar, não compre sua lição avulsa, não. Faça a assinatura para a gente se encontrar aí no próximo trimestre, tá bom? Ore conosco. Bondoso Pai, muito obrigado por finalizarmos esse trimestre, revendo as alianças do passado e que hoje vivemos a maior de todas elas e que já hoje podemos usufruir das nossas obrigações e deveres e privilégios e permita que nós nos encontremos nessa aliança. Nós não somos agentes passivos, mas temos a nossa parte a cumprir com alegria, com satisfação, que é encher o céu de pessoas salvas. Permita que mais pessoas possam aderir a essa aliança, para que a tua volta, o teu retorno se apresse. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.